Então, começamos esta primeira conversa com a Academia. Obrigada a vocês por estarem aqui. E o tema de hoje, eu vou recorrer assim um bocadinho à cábula para dizer uma série de coisas, mas a conversa hoje chama-se Your Silence Will Not Protect You, Feminismos e Resistências. E é uma conversa entre a equipa artística, a residência, Josefa, Catarina, Aisha e duas investigadoras do Centro de Estudos Sociais, Tatiana e Linda. E eu vou fazer uma breve apresentação, só para que as pessoas saibam quem vocês são. E começo pela Aisha. A Aisha é cantora, musicóloga e produtora da Argentina, que está em Lisboa desde 2018 e onde desenvolve diversos projetos musicais como artista, criadora e produtora. Entre elas, dirige o ensemble feminino de improvisação vocal circular e o seu trio de música latino-americana. A Catarina Vieira, na ponta, é criadora e performer, cujo trabalho articula entre diferentes áreas artísticas, teatro, dança, performance e vídeo, e dirige, entre muitas peças que fez e muitas pessoas com quem trabalhou, dirige também um projeto que se chama Matéria, que é um estúdio aberto para partilha de práticas baseadas no movimento, com encontros mensais em Lisboa. A Josefa Pereira, que está aqui, é brasileira, performer e coreógrafa, baseada em Lisboa, mas também vive entre pontes e parcerias com a sua cidade, em São Paulo. A sua trajetória é marcada por diversas colaborações e participações em projetos da cena paulistana e desde 2008 que atua também como arte educadora e a trabalhar sobre a circulação da sua última obra, Criação. Passamos às nossas investigadoras e temos aqui ao meu lado a Tatiana Moura, que é investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde co-coordena o Núcleo de Humanidades, Migrações e Estudos para a Paz. É coordenadora do ProMundo Portugal, desde 2014. Isto é muita coisa, resumir o teu foi difícil. E diretora associada do Instituto Maria e João Aleixo, na Maré, no Rio de Janeiro, Brasil, desde março de 2018. E os seus interesses de investigação centram-se em questões relacionadas com o feminismo das relações internacionais, masculinidades, violência urbana e novíssimas guerras. A Linda Cerdeira, Ali, é doutoranda em Estudos Feministas na Universidade de Coimbra e pesquisadora no Centro de Estudos Sociais da mesma universidade. 15 anos de experiência em projetos socioculturais e de género em Portugal e no Brasil. Coordenou vários projetos de pesquisação, utilizando metodologias transformadoras de género com foco em masculinidades, artes e cultura e violência urbana. Espero ter feito uma apresentação sucinta e correta de vocês. Tá. E se tiverem algo a acrescentar, à vontade. Este é um dispositivo que nós vamos utilizar, onde cada pessoa que queira falar tem que vir à mesa e tem que utilizar um microfone, o que significa escutar também. Existem marcadores para anotações, para não se atropelarem na conversa. Eu estarei ligada ao streaming para quem queira participar. Sairei da mesa quando não tiver nada a dizer. Entrarei na mesa quando alguém quiser falar através de mim. Estamos a fazer esta gravação em streaming para que depois seja também possível que as pessoas vejam mais tarde. E começamos precisamente por pegar na frase de Audre Lorde, escritora caribenha americana. Your Silence Will Not Protect You é um livro dela. Feminista e ativista dos direitos civis e que inspira o vosso trabalho, não é? Das artistas em residência. E o meu mote é porque é que continuamos a debater esta questão dos feminismos e das resistências em pleno século XXI. Ainda precisamos de feminismos? E passo-vos a palavra. Deixo dizer o telemóvel, o microfone e saio da mesa, porque para já a conversa é de quem agarrar o microfone. Quebrar o gelo, não é? Bom,
Eu acho que, evidentemente, faz todo sentido ainda termos este debate em pleno século XXI. E quando a Catarina nos lançou o mote, eu lembrei-me de uma situação que tem sido debatida, que aconteceu aqui em Coimbra na semana passada, ou aqui há 2 semanas, sobre um caso de assédio de uma jovem num autocarro, em que a jovem menor foi assediada pelo motorista desse autocarro e, portanto, isso levou a uma série de debates, nomeadamente a uma visibilidade em escala nacional, porque essa jovem filmou o assédio, apresentou queixa e portanto, assumiu uma proporção nacional. Mas o que eu gostava de trazer para aqui é a leitura dos comentários às notícias sobre este caso e, portanto, o foco na vítima e na tentativa de deslegitimar a vítima foi impressionante. E quando estamos perante um caso que é filmado com uma jovem num autocarro, que é um espaço público, um espaço que deveria ser de proteção, em que não temos sequer garantida a livre circulação nesse espaço ainda em Portugal e no mundo, é evidente que é um debate que tem que estar cada vez mais presente, não é? Porque mais do que o caso em si, que nós sabemos enquanto mulheres que o vivenciamos, às vezes de uma forma cotidiana, são os comentários perante o riso nervoso da jovem que estava a ser vítima de assédio. Não é? E, portanto, estando nós a debater este tema aqui em Coimbra e tendo acontecido este episódio na cidade, eu acho que é um ponto de partida. Houve hoje também um debate sobre o mesmo tema, sobre o assédio online no público, com uma colega nossa, a Silvia Roque, que se centrou neste episódio e achei interessante trazermos aqui para o diálogo. Então, eu acho que eu fico com vontade de dizer para a pergunta, precisa, primeiro, antes de tudo, para não restar nenhuma dúvida, é sim. Fico com vontade de dizer sim, sim, é preciso. E é preciso para todos nós, né? Para nós todos. O feminismo é uma coisa que diz respeito a toda a sociedade, né? Não às mulheres apenas. E uma coisa que nós trouxemos esses dias, porque estamos em residência, então é o primeiro momento que estamos as 3 trabalhando intensamente. E uma das coisas que eu trouxe esses dias, a gente estava falando justamente sobre isso do silenciamento e desse poder de nomear e qual é o poder da fala e da palavra. E esse exemplo que eu gosto muito desse livro que se chama Os Homens Explicam Tudo para Mim, da Rebecca Solnit. E lá ela cita esse exemplo, né, ela abre um capítulo falando sobre esse mito de Cassandra, sobre como a voz da mulher desvalorizada o ponto de partida é o que você diz não faz sentido, né? E esse poder da palavra como esse testemunho de um acontecimento, e o que nos custará para acreditar num depoimento de alguém quando vem de uma mulher. E ela começa esse capítulo falando, né, daquele conto do menino e o lobo, que o ponto de partida é um menino grita 3 vezes, só depois da 3ª vez, depois de ter mentido tanto, é que duvida assim, então ninguém vai a socorro do garoto, enquanto com as mulheres é justamente esse ponto oposto, assim. Então, e acho que esse é um lugar onde encosta no título da nossa conversa, que vem desse livro da Audre Lorde. O seu silêncio não irá te proteger, pelo contrário, né? Então, enfim, colocar esse poder da palavra, desse nomear e de fazer e a possibilidade de ouvir isso também, como ouvimos esses depoimentos, essas vozes. E também o profundo esforço físico e emocional que é esse ato de nomear-se, não é? Porque se de cada vez que tu nomeias essa palavra desacreditada, há todo um esforço energético de voltar a nomear, de voltar a reiterar, de voltar a insistir que a tua palavra
merece ser ouvida, e acho que isso é um desgaste muito grande, e por isso às vezes chega àquele ponto de que é preciso quase perguntamos, será que esta luta ainda vale a pena continuar? E porque são muitos anos desse esforço e dessas violências quase invisíveis, subterrâneas, que são desacreditadas. E então, assim, uma pergunta que agora me veio à cabeça é, muitas vezes também pensas nesse cansaço que traz e nesse desistir, também porque muitas vezes estás sozinha. E quanto dessas estratégias de violência se alimentam do isolamento mesmo. E que o silenciamento, ele atua através do isolamento. E então uma das premissas, uma das vontades deste trabalho era de criar um espaço de encontro. Porque eu sinto, como artista, como mulher, como pessoa, muita falta desse espaço de encontro em geral, sejam exclusivos de pessoas de género feminino, de género masculino, mas muita falta desse encontro, de espaços de encontro, mas como mulheres, um espaço de encontro que não está ligado às mulheres que são as minhas amigas ou que são da minha família, mas que possam ser pessoas com as quais eu não tenho um vínculo afetivo a priori, mas que eu possa encontrar e partilhar e refletir e aprofundar. E então acho que uma das estratégias para continuar a ativar esse nomear-se, a mover a energia para dizer não, isto está a acontecer, é também nesse lugar de encontro que tem que ser feito e se calhar diferentes e múltiplos. Eu vou ser um bocadinho provocadora. Em relação aos silêncios, eu acho que os silêncios podem ter muitos significados. Né? E silêncio não é necessariamente a mesma coisa que silenciamento. E se há coisa nestes meus processos de trabalho e de pesquisa dos últimos anos, e em que o Brasil, sem dúvida, me marcou profundamente, os debates dos vários feminismos que temos hoje, provocadores, disruptores, ousados, polémicos, e sem medo de se brigarem uns com os outros, mas estando lado a lado nos momentos certos de luta. Se houve coisa que me trouxeram foi precisamente aprender a ficar em silêncio e ouvir. Acho que quem toma as frentes e que tentamos pensar estratégias de... A gente fica sempre a falar das resistências, né? Eu acho que a nossa grande ambição deve ser quando é que um dia a gente chega a um lugar não de resistências, mas de vivência, direito a uma vida vivível, sem termos de estar permanente num estado de defesa, seja através de um sorriso nervoso, seja através da roupa que usamos, seja através de um silêncio, ou seja através de um insulto, ou seja através... Aquela senhora francesa agora, né, que depois de anos de denúncias chegou ao ponto de matar o marido, foi libertada agora. Ou seja, ela gritou por todos os sítios onde pôde, recorreu legalmente aos meios que havia, não adiantou de muito. Ou seja, essa provocação que eu trago um pouquinho, que é, ao fim e ao cabo, existe sempre algum julgamento. Né? Se falou foi porque falou, se não falou foi porque não falou, se falou não falou da forma certa ou no momento certo, então... Somos sempre colocadas num estado permanente de alerta, somos sempre colocadas num estado permanente de defesa. Eu, no meu processo crítico pessoal, tem sido muito importante para mim aprender muito com as mulheres que sempre resistiram por uma questão de sobrevivência, né? E aí pensando, obviamente, né, mulheres subalternizadas, mulheres racializadas, pensarmos aqui num recorte interseccional. Hoje em dia a palavra anda muito em voga, mas eu acho que a gente pensar no fundo mesmo o que é que isso quer dizer e que temos muita coisa para aprender. Então, para mim, o silêncio tem um lugar muito importante de aprendizagem. Acho que tanto em processo criativo quanto em processo académico, mas acima de tudo em processo cotidiano de exercitar quem sou eu, para onde é que quero ir e que tipo de sociedade mais justa e mais feminista é que estamos aqui à procura. Eu fico também, acho que talvez adicionando então como a provocação do silêncio versus o silenciamento,
talvez qual é a qualidade de escuta também, né? Porque também nesse silêncio não implica saber ouvir necessariamente. Então, também para jogar isso. Quem pega? Lá está o silêncio, não é? De facto, não é? Eu acho interessante o debate sobre o silêncio enquanto forma de resistência, por um lado, o silêncio enquanto prerrogativa, base para podermos escutar e ser diferente, não é? Do silenciamento, mas de facto as mulheres são o ausente social por excelência na história do mundo, não é? Nós vimos da área das relações internacionais, dos estudos das violências e, por exemplo, quando analisamos a história das guerras, nós vemos que as mulheres são o ausente social na maneira como tudo foi contado, não é? Muito interessante também perceber o silêncio como estratégia de resistência, não é? Ou seja, o silêncio como espaço, não é à toa que dizemos 1 minuto de silêncio em homenagem a alguém, não é? E eu achei muito interessante uma questão que a Linda trouxe, que são os diálogos entre os diferentes feminismos. Eu acho muito interessante quando a Catarina nos lançou este desafio. Ela não escreveu feminismo e resistências, não é? Escreveu feminismos e resistências. E, portanto, eu acho que outro dos temas que temos trabalhado, e vocês também, não é? É esse diálogo entre esses diferentes grupos e espaços de encontro coletivos, e que do diálogo nascem potências, não é? Que nascem potências que podem ser disruptivas. E, portanto, a maneira como hoje falamos de feminismo e feminismos é muito diferente de algumas décadas atrás. E acho que um dos principais desafios é conseguirmos passar o poder dessa diversidade, mas ao mesmo tempo termos o desafio de que esses diálogos sejam produtivos, porque sabemos muitas vezes que dentro dos próprios coletivos os debates são tão vincados, não é? que muitas vezes o que sobressai são as diferenças e aquilo que nos afasta. E, portanto, eu acho que aqui o diálogo entre a academia e a arte é algo muito interessante. Nós normalmente falamos para iguais, como eu costumo dizer à Linda, não é? Na academia há muita tendência de falarmos para iguais, e eu acho que estas sinergias entre o movimento artístico e cultural, e essa é a tese que a Linda está também a desenvolver, como forma de chegarmos a outros públicos, como forma de a academia aprender novas linguagens e de a academia aprender também o que é que significam os silêncios e o poder do silêncio. Eu acho que é algo de muito poderoso. Pois, e quem é que pode falar, né? Quantas de nós podem chegar e pegar no microfone e fazer este exercício simples que nós estamos aqui a fazer? Depois, quem fala por quem? Né? Um dos grandes riscos da representatividade é fundamental, mas sabemos que em todos os meios nem sempre é de facto quem está a contar a história está de facto a dizer aquilo que as pessoas a que se refere sentem e vivem. A academia, então, é especialista de fazer isso, né? De usar as histórias e as vivências das pessoas e como meros objetos, né? E faz isso de uma maneira que eu acho muito, muito perversa, que é a hierarquização do que é saber e do que é conhecimento. E isso, para mim, a parte que eu acho mais interessante destes movimentos contemporâneos, dos feminismos contemporâneos, principalmente dos artivismos, né, que é o meu foco de pesquisa, é que às vezes a palavra nos afasta.
E que às vezes a subjetividade e a sensibilidade provocada por uma performance, seja com música, enfim, com qualquer coisa que nos faça sentir, às vezes nos aproxima muito mais e nos cria muito mais empatia e tem um poder de nos juntar nesses processos de luta muito maiores às vezes do que a palavra. Acho que às vezes a palavra causa-nos a partida de entrarmos num processo de argumentação contra argumentação e de eu tentar convencer o outro daquilo que eu estou a dizer e de que ele tem essa minha visão. E eu acho que a subjetividade do sensível, né, incluindo os silêncios, às vezes nos trazem muito mais esse potencial do que outras formas. E que são, sem dúvida, fontes de saber e de conhecimento, eu diria que às vezes até mais profundos do que análises sociológicas, críticas. Sim? Não tenho que me apresentar, não. Não, vou só dizer uma coisa simples em relação ao que esta senhora esteve a dizer. A resposta é telepatia. Obrigada. Ok. Olá. Boa tarde. Eu sou a Meisha, da Horta, novamente. Então, compartilhar, Rodolfo. Sinto que não, o silêncio é a finalização. Da pandemia, tanto encerramento, tanto desespero, tanta conjunção da não a dupla do doméstico do trabalho quando são no mesmo espaço. Isso é impossível, não vai mudar mais. Ninguém tem marido 24/7, ninguém tem filhos 24/7. Agora temos ano e medio com filhos e marido 24/7. Isso é esquecer. Você quer esquecer, quer fugar. Essa linha fuga, não? Mas agora também temos coincidência da intergeneracionais. Não mais silêncio. Nossas avós querem gritar. Isso provamos com as teses chilenas, em todo o mundo traduzido, mas mulheres de 80 anos, 90 anos, 70 anos gritando e falando. O que passou? Disse, não, eu penso que eu também passei por isso. Não mais silêncio. Agora é isso, agora. E vos o feminismo de diferentes mulheres, de todas as idades e todas as condições. Eu celebro o encontro. Eu fico aqui desde Colômbia a encontrar conosco, a falar conosco. Nós temos 60 dias de luta. Muitos jovens assassinados, só por ser jovens, só por protestar e ficar por um mundo diferente. E são jovens já permeados com o feminismo, com direitos da espécie, direitos da água, direitos... Nós somos seres vivos, não somos humanos. Humanos, a terra, a água também. Agora, muitos jovens querem isso. E nós devemos assumir, não? Mas está bom, é uma juntança. Gostar do plural, gostar de feminismos, não somos um só. Alguns mais sectários, alguns mais radicais, outros mais comunitários, outros mais populares, outros mais acadêmicos, mas todos sumam. Todos nos encontramos na rua. Porque agora é o momento de falar. Ou, sobretudo, muitas violências invisibilizadas, naturalizadas, completamente normalizadas. Agora, se eu pergunto, as institucionais, hospitais, educação, universidades, invisibilizadas todas, mas todas aqui hemos sentido algum tipo de violência. Agora é tempo de falar. Muitas gerações temos 60, 70, 80, 40, 20, temos algo que dizer disto. Então celebro o encontro, as formas, os corpos, as expressões importantes, a mensagem e deixar aqui a comunicação para transar, para coletivizar a voz. Obrigada.
Porque eu estava a ouvir-vos e estava a pensar, não é, que o silêncio é poderoso também, tem esse lugar, pode ter esse lugar de poder, mas também existe uma reação que às vezes acontece em muitas mulheres e não são outras gerações, são até gerações contemporâneas e jovens, que assumem que o lugar da mulher é aquele que tem que ser e que foi durante muito tempo, não é? E, portanto, que defendem uma sociedade patriarcal e que continuam a trabalhar sobre essa lógica. E às vezes uma pessoa pensa, são pessoas que não têm acesso à informação, são pessoas que não sabem os direitos que têm, e muitas vezes não são. São pessoas que continuam a defender padrões que implicam a não conquista de mudanças ou de possíveis mudanças, não é? Então, estas situações que não são assim tão fora do comum quanto isso, como é que é possível fazer alguma coisa? O que é possível fazer? Através da arte e através da investigação, que também, de alguma forma, muita gente considera que são setores bastante elitistas e impossíveis de chegar com muita facilidade. Como é que estas questões... Eu sei que tu trabalhas com a Faculdade Popular e, portanto, com esta questão de extravasar o conhecimento para fora daquilo que é a academia, mas como é que se chega a estas pessoas que não querem ser educadas? Eu acho que dizer que não querem ser educadas é forte demais, Catarina. Eu acho que quanto mais caminhamos, mais desafios temos. Quanto mais caminhamos, mais movimentos, por exemplo, de extrema-direita emergem e mais tentativas de um regresso ao passado e a padrões considerados tradicionais e de reposição de um poder patriarcal existem, não é? Hoje o movimento feminista global fala no recuo, naquilo que tem sido chamado backlash, que põe em risco muitas das conquistas feministas alcançadas nas últimas décadas. Se por um lado isso é motivo de grande preocupação, enorme para nós e para toda a sociedade, por outro lado significa que fomos bem-sucedidas em muitas das nossas lutas, porque se não fôssemos bem-sucedidas não haveria essa tentativa de reposição de poder. Muito interessante também ver que nos países com governos ditatoriais ou quase ditatoriais, patriarcais e ligados à extrema-direita, as primeiras iniciativas e primeiras políticas que são minadas são justamente aquelas que dizem respeito ao movimento feminista, às lutas feministas e aos corpos das mulheres. Portanto, são desafios cotidianos, porque se por um lado vimos Estados Unidos e Brasil irem por um lado e agora a mudarem lentamente, sabemos que é cíclico e que alguns países da Europa revelam também, não é? Tendências nessa linha e todas as políticas e medidas que atacam todas as lutas do movimento LGBTQI+. Portanto, estamos perante desafios, estamos perante a necessidade urgente de recuarmos décadas, não é? E sabemos que depois de crises, e neste caso uma crise pandémica de saúde pública, teremos consequências a nível económico e social elevadíssimas, mas não podemos permitir que os desafios que vamos ter pela frente, como as crises económicas e sociais, signifiquem mais silêncios, como vocês referiam. Significam mais silêncios e mais violências invisibilizadas, como nos dizia a Sara. Nós trabalhamos num projeto, e tu falaste nessa coisa da Universidade Popular, Empenho e Arte, e todo o projeto que eu e a Linda temos no Rio de Janeiro, e baseamos-nos muito nas propostas de alguns ativistas e investigadores e investigadoras que nos dizem que devemos olhar para as periferias, e as periferias aqui num sentido lato, não só periferias geográficas, mas periferias de vários tipos, como lugar da potência e não como lugar da ausência, como têm sido tratadas, não é? Que é dessas periferias, e portanto aqui periferias podemos considerar o movimento feminista e as lutas e os coletivos feministas e artísticos como periféricos de alguma forma,
é onde encontramos o lugar da criatividade, o lugar da potência, o lugar do desafio cotidiano, não é? Para tentarmos desconstruir aquilo que são imagens estereotipadas de representação dessa margem ou desses coletivos, não é? Aqui no caso é muito interessante como num projeto em que trabalhámos com coletivos do Passinho, né, do Passinho, com a Companhia do Passinho Carioca, conseguimos desconstruir a construção, desconstruir a ideia estereotipada de masculinidade, né, violenta, de masculinidade agressora, e através da arte. E, portanto, são outros tipos de linguagens que nós também aprendemos para chegar a outros públicos, a outras pessoas, que não é que não queiram aprender, mas às vezes não têm acesso a informação que lhes mostre que é prejudicial para essas pessoas, não só para as mulheres, não é só para as mulheres. Mas, de facto, a tentativa de um regresso ao passado e de reposição de alguns valores é sentida e proposta por vários grupos da sociedade, não é? Homens e mulheres, e não só por homens, não é? O que é que nós fazemos? Eu acho que temos que ser criativos e inventar e reinventar linguagens, não é? Reinventar linguagens. E fazermos o esforço também de nos pormos nos sapatos dos outros e das outras, para entendermos como é que lentamente se podem mudar comportamentos e se podem mudar mentalidades. Mas acho que temos desafios de várias escalas, não é? Desde o nível mais micro a um nível mais macro e macro político global. E eu, sem querer ser pessimista, mas no fundo, eu acho que a gente, se olhar para trás, não se mudou assim tanto. A gente continua a falar do quê? Poder. Poder é um exercício de poder e controle. E continuamos a ter um exercício de poder e controle. E a Sara referiu né, porque é que as Lastises, aquilo nem era para ter sido feito na rua, era para ter sido feito num teatro. Foi por um acaso, né? Porque como os teatros estavam fechados, acabaram por fazer na rua e viralizou. Viralizou porquê? Porque a violência também nos conecta. Né? E já foi feito em mais de 50 países do mundo, por todo o tipo de mulheres, porque se sentiram conectadas com o que é, em algum momento, ser violentadas. Ter esse controle, ter alguém a tentar, de alguma forma, né? Seja um país mais ou menos conservador, mas seja pelo legislativo, pelo próprio acesso ou não acesso a direitos de saúde, enfim, dentro das suas relações íntimas, existe um exercício de poder e de controle, não é? de um patriarcado histórico que não quer que qualquer coisa que fuja ao corpo do homem branco, hetero, cis, normativo, reconfigure a forma como a gente se estrutura. Por onde é que temos que ir? Acho que temos que ir muito além. O problema é estrutural, né? Nós falamos muitas vezes que se trata aqui de uma ética feminista de cuidado. Se pensarmos sociedade e construção de sociedade num espaço em que o cuidado passa pela forma como nos tratamos e respeitamos enquanto pessoas, como tratamos o planeta Terra, que nos literalmente mantém vivos. Então vem de uma reconfiguração profundamente estrutural do que é vida, do que é qualidade de vida, de quais são os tempos, que tempos a gente se permite, que empatia há, né? Eu costumo bater muito nisto, né? A questão da individualização, né? Hoje em dia as nossas conquistas elas são medidas individualmente e a mim parece muito difícil nós caminharmos para uma sociedade minimamente interessante se não sairmos desta lógica individualista, né? Eu acho que eu fico com vontade de voltar num ponto que ficou também, que acho que é o que me tange no aspecto da discussão da arte, e da arte como esse espaço onde talvez tudo se harmonize, né? Voltando também nessa relação com o silêncio. E eu acho que o que eu penso, ou que eu quero manter ativo com a arte, a ideia de que é um espaço
de trabalho e de transmutação de coisas, de ideias, e que, por isso, ele é um espaço de conflito também, e de debate, e de dissenso, e que o que acontece na arte reflete, e faz parte, não só reflete, mas faz parte de todas as outras problemáticas que estão também no mundo. Então, acho que também não dá para a gente olhar para ela como um lugar onde as coisas se harmonizam, porque todos esses problemas estão lá em conflito, em confronto, através, e acho que é isso, assim, né? Através das que não é só que tange a palavra, mas todas as materialidades com as quais a arte se propõe a trabalhar, né? Enfim, acho importante, porque acho que essa ideia do silêncio como esse espaço, não do silêncio, mas do espaço para o dissenso, para ouvir, e talvez esse seja um esforço que talvez esse seja o que a gente disso do que a gente deseja como arte possa ensinar para essas ferramentas, que é esse espaço de continuar trabalhando sobre essa matéria, e todos esses problemas vão estar ali ainda, assim, né? Só esse ponto. Nesse sentido, mesmo no sentido que estava a falar a Josefa, e também mais em relação ao projeto que nos traz aqui, e na experiência muito mais, levando a conversa para algo muito mais da experiência pessoal do nosso trabalho, acho que a importância, estamos a falar da importância de gerar espaços de encontro, e o que aqui eu acho que é importante gerar espaços de encontro que sejam democráticos, que é algo que tem acontecido muito neste trabalho, e que tem permitido uma escuta muito atenta e muito respeituosa do outro e da história do outro. Temos tido comentários lindos onde algumas das participantes falaram sobre trabalhamos nosotras com as histórias pessoais delas de um modo criativo, não de um modo lineal, digamos, que permite, eu acho, também outros modos de escuta, não é? Nesta ideia que falávamos da escuta real e da escuta versus o silêncio. E uma tem dito, eu gostei porque achei que a minha história, ou que a história da outra, voltou-se à minha própria história. E então, acho que, nesse sentido, acho que a arte permite outros modos de escuta e outros modos da relação que podem inspirar diálogos de diferentes maneiras, e que esta ideia que também tinhas mencionado da empatia, e acho que permite espaços empáticos, e que pelo menos essa tem sido a nossa experiência até agora, e acho que foi muito válido, sobretudo esse comentário que para mim ficou, esta ideia de a história. As histórias se repetem, não? Então esta ideia da história do outro que pode ser a minha, e quando é minha já não é uma só a voz que fala, é mais de uma voz que fala, e isso eu acho importante. Isso me faz também pensar sobre a ideia de recuo, né? Se estamos mesmo recuando, ou se na verdade estivemos sempre sobre o mesmo ponto. Porque, na verdade, né, o problema está ali. A gente está girando em ciclo, enquanto a gente ainda não ouviu todas essas histórias. E elas se repetem, porque são padrões. E a gente... Então, são... Só para acrescentar, além de se repetirem, né, é essa coisa, é que não só a gente ouve a história no outro e vê a nossa história, mas quantas vezes nós descobrimos a nossa própria história ao assistir a alguma coisa e de repente aquilo bate-nos e entendemos, eita, que eu já passei por isto, e espera aí que isto afinal foi uma violência. Então eu acho que aí a arte dá-nos assim um baque gigante, né? Às vezes de descobrirmos coisas que nem nós tínhamos dado conta que estavam cá dentro. Só porque eu estava a ouvir e a pensar naquilo que é a forma de trabalho, não é? E vocês tocaram em pontos que eu achei tão interessantes, como a questão do micro e do macro, não é? Do dissenso e do consenso, e como às vezes
os focos de atenção podem ser os mesmos, e agora falando do vosso lado, académicas e artistas, não é? É como se a possibilidade do micro e do dissenso está na arte, e do macro e do consenso tem que estar na academia. E às vezes a forma de falar sobre determinados temas depende muito das pessoas que os querem trabalhar, não é? E a visibilidade que se pode ter na academia sobre determinados temas às vezes não é tão grande como nas artes, mas a liberdade de fazer com que as coisas possam criar esse dissenso, e se procura o dissenso, é algo que não acontece na academia. Tem que haver consenso de que a forma como se diz aquilo tem que ser assim. E por isso é que eu também acho interessante esta possibilidade de diálogo, não é? Porque vocês também falaram sobre os extremismos, e não é por acaso que estamos aqui se falou de feminismos, porque há muitos ismos neste momento, não é? Que eu francamente às vezes questiono-me se é positivo ou negativo. É bom falar sobre a diferença, é bom criar essa possibilidade de dissenso, mas quando se fala em feminismos, não é? Acho que se está a falar também de muito daquilo que é uma maioria populacional que continua a ser uma minoria, e portanto há muita gente que, apesar de tudo, como números é muita, e continua a ter uma incapacidade de voz total. E estava-me a lembrar ontem do vosso ensaio, como vocês estão a trabalhar a repetição, não é? É como esta questão do history repeating, aquilo que tu estavas a dizer, estamos sempre no mesmo lugar. E como às vezes até daquilo que é a nossa intuição surgem coisas que têm muito a ver com a lógica das narrativas que se constroem e das perspectivas que se têm. Como é que se pode libertar aquilo que são vozes que têm que ser consensualizadas, e como é que se pode visibilizar vozes que querem criar dissenso e gerar um discurso. Os dois lados, vocês estão sempre à procura de discurso crítico, mas vocês também, não é? A arte também está sempre a trabalhar sobre isso. E pronto, quer dizer, falaram de tantas coisas que... Como a questão das periferias, por exemplo, que é uma palavra que eu não gosto, porque automática é uma palavra que vem do centro, não é? O centro diz, ali são as periferias, mas as periferias têm uma coisa super interessante e ao mesmo tempo complexa, e que as mulheres acho que a sentem também, porque estão nessa periferia, e portanto são menos visibilizadas também. Mas a falta de visibilização também permite uma liberdade muito mais interessante, e a construção de movimentos de resistência que, de repente, o tal centro diz, espera aí, tem que dar atenção às periferias, e muda-se a periferia para o outro lado, porque de repente tem que se centrar. E lembrei-me também daquilo que tu disseste sobre a primeira-ministra da Nova Zelândia, não é? Que é um exemplo da mulher no poder que assume a sua feminilidade de uma forma super bonita. E é interessante também entender que não é necessário o poder ser automaticamente associado a uma questão masculina, mas existem diferentes tipos de poder que têm a ver com as formas de liderança que se constroem, não é? E que tem a ver com a proposta feminista de definição de poder, não é? A proposta feminista de definição de poder é poder com, que é diferente de uma construção do conceito e da prática de poder sobre, não é? A Nova Zelândia é um exemplo que nós gostamos muito de citar, e não é pelo facto de ser uma mulher que está à frente, porque sabemos que noutros países já estiveram mulheres à frente e as políticas não foram propriamente as melhores, mas qualquer país ou qualquer governo com propostas políticas feministas tem a capacidade de fazer a diferença. E eu acho que a Nova Zelândia é um excelente estudo de caso no contexto da pandemia, não é? Ou seja, de todos os países no mundo, foi o que melhor conseguiu lidar com uma catástrofe desta dimensão, e não é à toa. Não é? E voltando um pouco ao que tu referias, Catarina, sobre a academia, não é? Nós temos, eu acho que o privilégio
de fazermos investigação no Centro de Estudos Sociais, que ainda assim é diferente de outras abordagens mais positivistas da ciência. E, portanto, quando a Linda trazia a questão do que é conhecimento, não é? Quem define conhecimento, o que é que consideramos conhecimento, o SES nasce desse desafio e dessa vontade de construir outros conhecimentos e conhecimentos emancipatórios. Não é? Usava-se muito aqui há 2 décadas o dar voz a, que eu acho absolutamente horrível. Agora é um tipo de construção de conhecimento com, não é? Tu falavas da periferia, quer dizer, durante décadas, periferias de todo o mundo, as periferias estavam inundadas de antropólogos e sociólogos, não era? Que iam dar voz a... Havia várias piadas sobre isso. Iam dar voz, ou seja, que é uma noção absolutamente errada da coisa. Exatamente, é o centro, é inundar a periferia para produzir conhecimento sobre a periferia, partindo do princípio que a periferia não tem capacidade de produzir o seu próprio conhecimento. E, felizmente, acho que avançamos em alguns pontos, nomeadamente o de termos periferias que constroem agora os seus próprios conhecimentos, mesmo a partir do ponto de vista mais académico tradicional. Desde logo, o número de pessoas doutoradas em periferias geográficas de todo o mundo aumentou muitíssimo e, portanto, já não é comum, já não é aceitável, já não é eticamente respeitado que um sociólogo ou uma socióloga, antropólogos e antropólogas vão produzir conhecimento sobre, não é? E, portanto, de alguma forma, eu acho que aqui no SES... E temos aqui a Sara, não é, connosco, a passar uma temporada, tem muito essa preocupação da construção do conhecimento emancipatório, não é? De ter uma linha forte sobre as epistemologias do Sul, de considerar outros tipos de conhecimento como conhecimento académico, entende? Agora, de facto, as academias e a forma como nos temos que moldar aos indicadores e dependemos, não é, de financiamentos para fazer investigação, etc., esmagam-nos porque tentamos ser uma lufada de ar fresco, não é? É a mesma coisa em todas as áreas, não é? Em todas as áreas, mas aqui no caso somos esmagados por uma mercantilização da coisa, não é? Por uma abordagem positivista das ciências e portanto, esta necessidade de também sermos criativos na forma como apresentamos as coisas e depois as pomos em prática no nosso dia-a-dia para não trairmos os nossos próprios princípios são desafios cotidianos, não é? Algo que eu acho que se cruzar isso tudo é que é o tal conceito de descolonizar é urgente, né? É urgente nesses modos de fazer, porque são precisamente processos que a todos, obviamente, não a todos da mesma forma, uns muito mais do que outros, mas criamos uma lógica dos modos de fazer, validar, reconhecer, que está tudo errada. Está tudo errada, está errada de base. Muito difícil tentarmos... seja pela arte, seja pelo que for, depositar a esperança de se conseguir mudar algo sem que a gente altere a própria lógica estrutural. Eu queria só comentar uma das coisas que a Catarina disse em relação à diferença, esta coisa dos ismos e não sei o quê, porque isso é um debate muito aceso. E estão dentro das esquerdas e não sei o quê, e lá vem agora com as coisas identitárias outra vez, e o que importa é a luta de classes. E eu acho fundamental a gente entender as diferenças, a gente trabalhar a partir das diferenças, porque a ideia do ai, que bonito, vamos ser aqui todos iguais é completamente falsa. Nós infelizmente não somos todos iguais socialmente, não somos todos iguais perante a própria lei, não somos todos iguais perante o próprio acesso à saúde. E a gente falou mais cedo, né, estamos em permanente defesa, né, as mulheres estão em permanente defesa, mas há corpos que estão em mais permanente defesa ou não, né? Se calhar a gente às vezes está numa situações de defesa, de que, sei lá, não nos assediam assim, mas muita gente está numa defesa realmente só de tentar chegar vivo ao fim do dia. Então para mim é fundamental a gente focar na diferença, sim, para perceber que esse caminho... tem de facto fazer-se, não dá para andar aos mesmos ritmos para todos, porque nós estamos em dívida, socialmente estamos com dívidas muito sérias para muita gente, para muitos corpos,
E, sem dúvida, para esse lugar tem que haver uma dedicação um bocadinho maior de tentar fazer alguma justiça social. Pelo menos que a gente tente caminhar para lá. Agora nós trazemos outra experiência também de outra academia, uma academia mais pública, uma academia mais para a calle, para a rua, para a gente. E temos várias experiências da saúde coletiva, da medicina social, que hoje, por exemplo, no Brasil, é fundamental para manter um sistema cercano a universal com as pais de barrio, do barrio periférico, mas para empoderar o direito à saúde e ao cuidado, entre outros, mas em coletivo sempre, não? Mas a resposta social em saúde, sem a gente, é impossível. Sem trabalho coletivo, é impossível. A apropriação de direito empieza aqui, fica aqui. Mas na experiência que temos com investigação, ação, reflexão, investigação, ação, transformação, investigação, ação, memória, temos que trabalhar com diferentes rutas deconstruídas desta visão de arriba a baixo e trabalhar uma horizontalidade do reconhecimento das pessoas. Isto fica muito importante. O meu feminismo, eu vou caminhando. O meu caminho com diferentes mulheres de diferentes gerações, condições na rua. Aí na rua fico com elas. E fico com elas e falamos com elas todo o tempo. Não conhecimento sem elas, sem palavra delas. E sem sua palavra primeiro, não meu palavra, sua palavra, que é outra coisa. Então, isto é mais ou menos investigação, ação participativa, que é uma corrente latino-americana muito importante. Igual he caminhado junto com algumas igrejas comprometidas com os bairros populares, como Teologia da Liberação também, que ha ficado muita tradição na América Latina e que ha ficado muitas coisas boas para a construção do barrio, da coletividade. Nossa academia dá pontos, essa academia não dá indexação, não dá pressuposto para nada. Eu acredito que não, acho que não, eu não. Mas isso existe. Mas está bom, essa é a possibilidade da universidade pública de poder converger os que fazem pontos, mas os que fazem movimento. Mas os que fazem a joia comunitária e fazem igual a reunião na rua, mas compartem. Nós fazemos muito famoso um espaço que eu trago. Eu não posso chegar a nenhum sítio sem trazer, eu trago a mecha. Mas agora outro passe, um doce, outro passe. Então, todos participamos. Nos conectamos, eu trago, tu traz. Então, não é meu espaço, é nosso espaço, porque todos trazemos. E isso faz falta muito, pontualizar e recorrer. E este exercício com as mulheres é impressionantemente bello. Muito que compartilhar, incluso muito nos perto cercanos, que não pensavam. Dizem, eu não sabia que isso ia assim, conecta. E trança. Uma ideia muito linda de trenzar, tecer, juntar. E aflora assim, no encontro. Acho que vocês têm muitas memórias desse processo, não? Só dizer assim uma coisa que estava aqui a pensar já há um tempo, que também esse micro também é às vezes como dizer, o processo às vezes é mesmo muito microscópico e muito lento, não sei, essa dimensão do micro também é nesta noção de processo e estávamos a falar de se estamos no mesmo lugar ou não estamos no mesmo lugar, ou se estamos a repetir ou não estamos a repetir. E esta noção de processo que às vezes é tão microscópico que parece que não está a acontecer, e trabalhando sobre uma ideia de intimidade ou de proximidade, de partilha, ela está a ativar mesmo esse processo microscópico que às vezes a transformação acontece até quando o encontro já terminou e em casa, passado 2 meses, eu sinto, uau, este lugar mudou-me tanto.
E então, às vezes, aferir essas mudanças, e que são tão subjetivas, porque são perspectivadas pela pessoa que a está a viver e que, entretanto, já está a ser solicitada por 1000 outras coisas da sua vida, e de repente, ou seja, que o nosso aferir de onde estamos, não é? Tem que ser, às vezes vai do macro, mas também outras vezes ele está a acontecer num micro, e pessoalmente a proposta artística que nós trazemos, ela está a acontecer muito nesse lugar, ou seja, numa escuta muito fina da voz do outro, e que somos tocados às vezes por coisas que não conseguimos dar nome, e que se calhar só mais tarde é que vamos ter essa sensação. Mas também no meu próprio percurso pessoal, esta dimensão de quantos anos demora a transformar-se uma coisa. 20 anos para chegar a esta conclusão, 20 anos para mudar isto, 40, o que for, ou seja, eu não acredito que seja repetição, às vezes é, mas outras vezes é uma repetição e ao mesmo tempo há outra linha em que está a avançar, mas um microscópico, outras vezes são saltos macroscópicos. Então queria trazer esta perspectiva do processo, que é microscópico às vezes e outras vezes é macroscópico. E também talvez questionar uma ideia de uma totalidade, né? Assim, existe um todo que eu evolui, e acho que isso não existe, né? Então ele é muito mais multifacetado, fractal e multivetorial, e coisas em vários ritmos se transformando, assim, né? Eu gosto muito desta ideia de ser, que a Sara falou, porque acho que é precisamente isso, dos processos. Há uma pessoa que é bastante importante na minha vida, que uma vez me disse: nós passamos a nossa vida o tempo inteiro a chegar a algum lado, tentar chegar a algum lado. No entanto, a vida é muito mais sobre processos do que sobre chegadas, não é? E nós temos essa coisa do processo, né? Essa angústia que nos dá, o tempo que demora a chegar lá. A gente criou uma ideia completamente ilusória de tempo linear e de processo linear, e nada é linear. O mundo não é linear, né? Basta olharmos à nossa volta, observarmos a natureza, compreendermos que nada é linear, é cíclico. Então os nossos processos também são ciclos. Se nós revisitarmos a mesma situação 200 vezes, vamos olhar para ela, se calhar vamos ver sempre uma coisa nova nela, ou pensar de uma outra forma. Né? E os nossos próprios corpos também são muito cíclicos, né? Pessoas que tenham útero entendem isso, se calhar, melhor do que ninguém, né? As próprias disposições que têm muito coordenadas e cíclicas. Então acho que enquanto a gente bate neste processo, né, de realmente irmos percebendo as nossas conexões através das produções, da criatividade, do que vamos absorvendo do mundo à nossa volta. E aí eu também, só deixar esta provocação, né? Porque a gente está aqui a falar sobre a arte e não sei o quê, que é tal coisa de o que é que a gente entende, né? E aí lá vimos nós novamente com a hierarquização do poder, de se calhar percebermos processos que são profundamente culturais, né? E que têm esse poder quase performativo de nos provocar todas aquelas sensações e emoções, e que não necessariamente têm sequer de ser produzidos por artistas, ou nem têm que ter um processo de continuidade, ou nem têm que se fazer valer de uma linguagem que à partida seja mais considerada né, como um saber artístico. Então acho que essas possibilidades, pelo menos acho muito interessante de as pensar, né? Um comentário muito rápido, porque tem sido aqui falado, não é? Fui eu que trouxe a questão do micro e do macro, porque talvez seja o meu ângulo de análise das coisas, não é? Enquanto investigadora, é no micro que encontramos as exceções, não é? E temos o potencial de analisar exceções e não padrões. Aquela academia de que a Catarina falava é uma academia composta de padrões, não é? Analisamos os padrões e daí... os padrões e patrões, exatamente, padrões e patrões, e portanto daí depois chegamos a uma teoria fantástica, não é? Comprovada por estatísticas,
E a nossa forma de fazer ciência e de produzir conhecimento é de analisar as exceções, não é? Ver onde é que estão as exceções, onde é que se foge ao padrão e onde é que existe o potencial emancipatório para se fazerem propostas realmente alternativas. E aqui a questão do micro e do macro, eu lembro-me sempre da máxima feminista, não é? Que o pessoal é político. E diz-nos uma autora das relações internacionais, feminista das relações internacionais, que o pessoal é político e internacional. Ela acrescenta uma categoria. E diz que esta frase é uma capicua. E, portanto, o pessoal é político e internacional e o internacional é político e pessoal. Podemos ler nos dois sentidos. Não é? Por isso é que falámos do governo da Nova Zelândia e a importância de termos políticas feministas, porque uma política feminista vai ter impacto no nosso cotidiano à esfera mais micro. Não é? Por outro lado, eu acho que aqui temos debatido a arte enquanto linguagem, mas a arte enquanto linguagem que se constrói a um nível mais micro. Não é? Mas lá está, com esse potencial de alcançar uma escala macro. O Boaventura de Sousa Santos, do Centro de Estudos Sociais, fala-nos dos localismos globalizados e dos globalismos localizados. Não é? Então, como é que podemos, de boas práticas, de experiências a uma esfera mais micro, pessoal, subjetiva, individual, ir para as outras escalas de que eu falava, porque de facto uma transformação pessoal não deve ser minimizada por ser subjetiva, porque é em si política, é política na nossa forma de atuação e será também internacional, porque teremos impacto e é uma capicua. Portanto, eu acho que este diálogo micro-macro, pessoal, político e internacional, várias formas de conhecimento, academia, arte, como uma forma de produção de política, eu acho que é um dos rasgos mais brilhantes que a Catarina teve na sua vida com a construção da linha de fuga. Há uma coisa que vocês falaram aí que eu acho que é super interessante, precisamente porque eu realmente acho que a questão micro é muito importante, não é? Sueli Rolnik tem aquele texto das micropolíticas do afeto, porque é aí que se estabelece a possibilidade de relacionamento no micro, não é? Acho também que a arte processual tem muito de ativismo e vocês estão muito nesse ponto, não é? E que é trabalhar com pessoas que vêm participar num processo que é vosso sobre uma máxima que é a questão da possibilidade de dizer e deitar para fora aquilo que é a condição de uma mulher, certamente que faz com que as próprias pessoas reflitam sobre o que é isso, não é? E, portanto, isso já é uma alteração micro, eventualmente, ou não, ou então são pessoas muito conscientes, ou então é aquela coisa que tu estavas a dizer, a minha história é a tua e, de repente, há histórias que ninguém conta porque não quer contar, porque acha ou que não tem interesse, ou que são demasiado íntimas ou demasiado particulares para ressoarem noutras, não é? E que é essa também aquilo que eu acho interessante sobre a arte, não só na relação com pessoas que não são artistas e não estão envolvidas em processos artistas, mas também nesta possibilidade que o artista tem de pensar a sociedade e de refletir e de mandar para fora, às vezes com muito politicamente incorreto, de uma forma politicamente incorreta, de ser sarcástico, não é? Com aquilo que são as realidades do mundo. Eu lembro-me sempre daquele filme que passou há uns anos atrás no Festival Alcântara, que é The Heart of Poverty, que foi um filme em que era um belga que levava um monte de congoleses para o meio da selva para plantar no meio da selva um neon que dizia The Art of Poverty e portanto era uma total crítica àquilo que é as questões de colonialismo dos belgas sobre o Congo, não é? Que ainda por cima é uma história louca, que nem sequer era da Bélgica, era do rei da Bélgica, e ao mesmo tempo de lhe chamar a atenção sobre como eles estão a ser utilizados pelos europeus
que fotografam a miséria, então porque é que eles não podiam também utilizar essa ferramenta? Fotografem vocês também a miséria, que estão muito mais perto da miséria e dos conflitos éticos que isso gerou. Foi um filme que as pessoas ficaram exaltadas, muitas choraram, muitas riram, mas criou uma polémica muito grande porque espetou na nossa cara coisas que são problemáticas e tabus, não é? E muitos daquilo que são os ativismos e as formas de trabalhar da arte também é puxar alguns tabus de uma forma muito mais gentil, acho eu, não é? Que não quer dizer que não seja brutal, mas em termos do próprio processo há toda uma forma de trabalhar que permite também alimentar e pensar e repensar e deitar fora e experimentar que é muito que eu acho que falta na sociedade atual. Não há lugar a experiências. Tem que se produzir e ser bom imediatamente. Apesar de que a arte está cada vez mais a chegar a isso. Um mercado artístico, digamos, existe. Pronto, pensei, porque vocês estavam a falar em processo, e eu acho que o processo realmente é importante, não só na arte, mas também na investigação académica, não é? E realmente, digo-te uma coisa, não sabia que os académicos também iam à procura do pormenorzinho. Achei que não. Deve ser uma pequena percentagem. Comentário do Carlos Queiroz, que manda assim, que lembrou-se de um pedacinho, ao ouvir-nos, um pedacinho de Clarice Lispector, que é: a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Dá-me a tua mão. Nós estamos aqui há 1 hora, poderíamos continuar muito mais tempo. Não sei se vocês querem continuar, eu tinha dito 1h30, até podíamos estar mais tempo, mas eu sei que vocês estão a trabalhar todo o dia num projeto que vos leva muito de cabeça, não é? E é uma parte que cansa. Vocês, eu imagino que estão loucas, porque a Linda sei que quase não vinha hoje. Eu, por mim, se não havendo mais intervenções nem dali de fora nem daqui, eu diria que esta conversa alimentou-me muito e espero que possa alimentar também a todas nós. Se quiserem dizer mais alguma coisa, passo. Não, eu não tenho nada a acrescentar. Eu acho que terminamos lindamente com o comentário do Carlos Queiroz. Acho que é uma excelente frase para encerrarmos esta conversa, que eu espero que seja a primeira de muitas. Ok, então, muito obrigada a todas. A nossa Rádio Baixa, eu queria agradecer também, na realidade, à Rádio Baixa, que é o espaço onde nós estamos e que nos está a fazer o streaming, que é uma estrutura extremamente interessante e que está situada aqui, para quem não consegue perceber que verá isto no Facebook, está situada numa zona da Baixa em que está a ficar sem lojas abertas, está a ficar despovoada, e eles tiveram a coragem de fazer aqui um espaço onde, ao fim de semana, passam música e enfrentam o potencial solidão que pode existir aqui e os silêncios. Muito obrigada.